Veja.com dá continuidade à cobertura especial Desafios Brasileiros. A cada semana, um tema relevante para o futuro do país e que deve pautar o debate eleitoral deste ano. Neste Veja Entrevista, o tema será Contas Públicas, o papel do Estado e os desafios da política fiscal. Para debater esse assunto, conosco está o Felipe Salto, que é economista da Tendências Consultoria e também pela Fundação Getúlio Vargas. Nosso desafio nesse bloco, Felipe, é falar dos problemas das contas públicas, identificar esses problemas. O Daniel reclamou da mordomia dos políticos e dos servidores públicos, que ele considera exagerados. O Renan fala da oferta de serviços que é extremamente ineficiente. E o Roberto Boris destaca os gastos desnecessários do governo, como, por exemplo, com embaixadas em países que são inexpressivos. Reclama também da criação recente das estatais. Você concorda com esses pontos levantados pelos nossos leitores? Sim, em parte as linhas gerais dos comentários estão corretas, né? Porque qual que é a percepção do cidadão? Gasta-se muito, né? E há um certo esbanjamento de recursos públicos e os serviços ofertados têm baixa qualidade. A gente precisa rever o papel do Estado, rever qual é a função e o que a sociedade demanda da política e do Estado hoje e pensar de que formas o governo poderia ser mais eficiente. Gastos sociais aumentaram muito? Aumentaram. E são gastos positivos, porque você gera um benefício elevado do ponto de vista de redução da desigualdade, como o Bolsa Família, e gasta pouco com isso. O ponto é que não aumentou só o gasto social, continua aumentando os gastos com funcionalismo de forma exagerada, continua aumentando a previdência e muito. Você tem pessoas ganhando de mais e pessoas ganhando de menos. Seria necessário que se fizesse uma reforma nesse sentido e começar a pensar de novo essas questões. Mas mobilizar a sociedade, e essa aqui é uma forma de fazer isso, e o Estado, por outro lado, precisa responder a essas demandas. E cada vez mais ele vai ser pressionado para responder a isso. No curto prazo, o que é preciso ser repensado imediatamente? Rever os gastos correntes. O que é o gasto corrente? O gasto corrente é o gasto da máquina pública. Então, o gasto com o pessoal, o gasto para compra de papel do Ministério da Agricultura, gastos corriqueiros, né? E tem também os seus investimentos. Então, o governo precisa fazer o quê? Precisa sentar e rever, linha por linha, dos seus gastos e ver onde é que estão os gargalos. Porque aí vai sobrar mais recurso, não só para você fazer o que se chama de resultado primário. O que é o resultado primário? Receitas menos despesas, e aumentar esse resultado e melhorar a dívida pública, como também você vai poder melhorar a qualidade dos gastos, porque reduzindo o gasto chamado corrente, você vai poder aumentar os investimentos e os outros tipos de gastos que afetam diretamente a minha vida, a vida dos leitores. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar esses gastos sociais? Focalizar melhor, gastar melhor e atingir as pessoas que ainda precisam disso. Eleger as prioridades, e aí é uma questão normativa, não é para economista. O governo que assumir tem que falar, olha, as minhas prioridades são essas. É simples, mas é difícil de fazer. A recomendação dos economistas muitas vezes deixa de lado a economia política. Os políticos precisam começar a responder de alguma forma. Então o recado é olhar para essa questão do endividamento, fazer um choque de gestão mesmo, porque em linhas gerais é aquilo que você propunha, né? Que você olhasse no curto prazo mesmo o que dá para fazer, que é o que alguns governos estaduais fizeram aqui no Brasil. Eu acho que a conclusão é fazer o seguinte, continuar a reforma institucional que foi feita com a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000 e que gerou todo esse benefício ao longo dos 10 últimos anos, quando o PT assumiu e não mais negou a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o PT votou contra a lei e depois que assumiu viu que ela era necessária. Então o recado qual que é? Precisa melhorar as condições de solvência do Estado, continuar reduzindo a dívida líquida, mas tomar dois cuidados. Primeiro, melhorar a composição do gasto público, porque o que precisa é ofertar serviços de melhor qualidade, gastando menos. E segundo, não tomar esse caminho errado, que é o caminho de aumentar o endividamento bruto, com emissão de títulos públicos e aumento do risco de médio prazo fiscal, para conceder seja lá o que for. Muito bem, Felipe, obrigado pela sua entrevista, pelas suas colocações. Veja Entrevista conversou com o analista de contas públicas da Tendências Consultoria e também economista pela Fundação Getúlio Vargas, Felipe Salto. Acompanhe a cobertura especial Desafios Brasileiros aqui no portal Veja.com.